Amém? Segunda Crônicas, capítulo 18. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 9. O subtítulo diz Aliança entre Josafá e Acabe. E o tema que a gente vai estar tratando hoje, a nossa aliança é com Deus. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 18, do versículo 1 ao 9, nós vamos estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, eu peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os 400 homens e disse, ajuntou profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote-Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui outro profeta, algum do Senhor, para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: Traze-me aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Amém? Irmão, pode se sentar. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos estar iniciando a nossa mensagem falando um pouquinho sobre a vida de Acabe e de Josafá. Quem eram esses homens? Nós vamos ver nas histórias de 1 Reis, 2 Crônica, que traz essas histórias, que ambos eram reis. Josafá era rei e Acabe era reis. Judeus, eles eram da mesma linhagem espiritual. Por quê? Porque eles estão reinando aquelas tribos. No dia 15 a gente falou um pouco sobre, que a gente pregou, sobre a divisão das tribos, né? E o que está acontecendo aqui? Eles estão reinando nestes locais. Acabe está reinando sobre a tribo do norte, que é Israel, e Josafá reina sobre a tribo do sul, que é Judá. Porém, eles tinham condutas diferentes aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Ainda que eles fossem da mesma linhagem e tudo mais, espiritual, mas eles estão aqui com condutas diferentes. 1 Reis, no capítulo 16, do versículo 29 ao 31, ele vai relatar a conduta do rei Acabe, que vai dizer que ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. De Jeroboão, o filho de Nebate. Ele andou nos caminhos dele. Se lembra de Jeroboão, das condutas de Jeroboão? Jeroboão colocou idolatria no meio do povo, e assim também foi a vida de Acabe. Se não bastasse ainda, ele se casou com Jezabel. Jezabel, que era filha de um homem mau, de um homem maligno, Etibaal, que ele era rei dos Sidônios, né? E leva o povo a servir a Baal. Acabe está servindo a Baal e Acabe está se encurvando diante de deuses estranhos, de deuses de outros povos. No versículo 30 de 1 Reis 16, vai dizer que Acabe, filho de Oni,
fez mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. Então imagine a conduta desse homem. E em 2 Reis 22, 41, vai relatar sobre a vida de Josafá, o rei Josafá, que reinava sobre Judá. No versículo 43, também desse capítulo 22 de 1 Reis, vai dizer que ele andou em todo o caminho do seu pai, Asa, o seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então, nós vamos ver que o rei que está reinando sobre as 10 tribos de Israel, ele não estava agradando o Senhor. E o outro rei que estava reinando sobre Judá, que é Josafá, ele está andando nos caminhos do Senhor, é um homem temente a Deus, buscando servir e andar conforme diz a palavra do Senhor. E em 1 Reis vai relatar sobre a vida de Josafá também, mostrando que ele era esse homem fiel que andava conforme os desejos do coração de Deus. E aqui na leitura que nós lemos, que está falando sobre essa aliança entre Josafá e Acabe. Nós vamos ver aqui, irmão, logo aqui no início da leitura, que Josafá ele foi visitar Acabe. Ele foi lá fazer uma visita. Nós vimos aqui no início que ele foi aparentado também com Josafá e Acabe. Foram aparentados em que sentido? O filho de Josafá, ele se casou com a filha de Acabe. Mais na frente, na leitura, vocês lendo, vocês vão ver essas histórias e ver a conduta também dos filhos desses homens, que não foram nada boas também. Tá bom? Mas nós vamos deter aqui na nossa mensagem hoje, que vai tratar sobre essa aliança destes dois homens. Porque aqui no início da leitura, nós vamos ver que Acabe, ele mata bois, né? Ele mata as ovelhas, ele faz uma festa para poder receber, ele está recebendo Josafá na casa dele, e Josafá está vindo com uma comitiva, e ele prepara aquele banquete, e quando está naquela mesa, naquele banquete tudo, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar persuadir Josafá. Porque nas histórias lá dos reis, quando vai contar a história dele, no reis que a gente vê aqui, ele diz que Acabe, há 3 anos, não tinha tido guerra entre os sírios e Israel. Só que tinham tomado Ramote-Gileade. E agora Acabe está com desejo no coração dele de tomar. E ele diz para os servos dele, Ramote-Gileade é nossa e nós vamos tomar. Então ele já está com o intento dessa guerra. Agora, nesse encontro, aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar persuadir Josafá a ir na batalha com ele. O que é persuadir? Persuadir é influenciar, é induzir alguém a uma ideia. A persuasão, ela busca mover a pessoa a uma ação. E era isso que ele estava fazendo com Josafá, né? Você vai comigo em Ramote-Gileade, imagine, irmão, que você está na mesa com um amigo ali sentado, comendo, e de repente ele te pega numa fala dessa. Foi isso que ele fez com Josafá. Você vai comigo a Ramote-Gileade, na batalha? E Josafá, de imediato, ele dá uma resposta para Acabe. Ele diz, sim, eu vou, eu serei contigo, o meu povo vai ser com você, meus cavalos serão com você. Ou seja, ele dá ali uma resposta impensada. Josafá, esse homem de Deus, esse homem que era temente a Deus, irmãos, ele não buscou a Deus para tomar essa decisão. Como nosso pastor sempre diz, é momento de decisão, é momento de oração. Então, como ele nesse momento aqui, ele não vai orar, mas ele dá uma resposta positiva para Josafá. Isso aqui, para a altura do capítulo 2, mais ou menos, ele está dando essa resposta para Josafá. Ou seja, ele foi envolvido nessa situação. Ali, aqui já pelo versículo mais ou menos 4, disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta hoje, eu peço-te a palavra do Senhor. Dá-se a entender que Josafá, ele percebeu
que ele tinha cometido um erro. Quantas vezes, irmão? Às vezes a gente toma uma decisão, a gente faz algo sem consultar Deus, no momento daqui a pouco a gente fala, meu Deus, errei. Dá sem entender isso. Que ele percebe que ele tomou uma decisão errada e ele vai e diz o que para Josafá? Consulta hoje. Eu peço-te ao Senhor. Consulta, eu vou te pedir para que você consulte ao Senhor, ou seja, se é mesmo para a gente ir na batalha ou não. A palavra de Deus vai mostrar que Josafá, Acabe, ele ajuntou 400 profetas, meu irmão. 400 profetas e pergunta para eles, iremos nós a Ramote Gileade ou deixarei de ir? E todos eles... Esses 400 profetas, todos eles, a uma voz, vai dizer, sobe, vai que o Senhor é contigo. Vai sim, porque o Senhor você vai prosperar. 400 profetas falando aquilo que Acabe gostaria de ouvir. Meu Deus do céu, sobe, vai lá que você vai vencer na batalha. Hoje nós vivemos muito disso, meus irmãos. Mas é mais interessante, é lindo também isso aqui, porque quando a gente tem intimidade com Deus, e você escuta uma profecia falsa, e você escuta algo que não está alinhado com a vontade de Deus, a graça de Deus, ela te desperta, ela vem em você com despertar no seu interior, na sua consciência, você diz, opa, isso está errado. Isso está errado. Não é assim? É assim. Quando você que é um conhecedor da palavra de Deus, e alguém fala algo que não está alinhado com a palavra do Senhor, aquilo te dá um despertamento, é a graça de Deus te tocando no teu entendimento, te tocando na tua mente. Isso está errado. Não é assim. E aí, o rei Josafá, né, que é um homem temente a Deus, se incomoda com isso. E ele vai dizer ainda para Acabe, não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Não tem mais ninguém, tipo assim, não é possível, todo mundo falando a mesma coisa, todos a uma só voz. Vai lá que você vai vencer. Irmão, o histórico do rei Acabe já era conhecido. Como a gente vai ver aqui na história, essa história ela já está tratando do final da vida de Acabe. Só que Acabe ele reinou durante 22 anos. Tem um histórico anterior, que todo o povo conhecia. Ele era marido de Jezabel. Quando nós lemos as histórias, nós vemos quantas coisas horríveis. A palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, tem uma das cartas que narra sobre Jezabel, uma mulher maligna do mal, que era justamente a esposa desse rei Acabe. Tem um por aí, ainda tem algum? Aí ele vai dizer, tem um ainda. O nome dele é Micaías. Ele é filho de Imlá. Aí, irmão, você vê como o homem ele quer aquilo que ele deseja, ele só quer ouvir aquilo que ele deseja. Porque ele chamou 400 profetas e por que ele não chamou Micaías? Porque ele diz, eu o aborreço. Ele não fala de mim bem, ele só fala de mim só mal. Ele não fala nada de mim bem. Ou seja, Acabe, ele já estava acostumado com essas profecias falsas, mentirosas, de homens que só falavam para ele aquilo que ele queria ouvir. Era o que agradava a ele, e hoje não é diferente. Não é diferente. Não é diferente, meu irmão. Hoje, as pessoas sentam no banco nas igrejas, mas elas querem que fale aquilo que elas querem ouvir. Irmãos, a nossa aliança é com Deus. É para a gente falar aquilo que Deus mandar falar. Ele disse, ainda tem um lá, o nome dele é Micaías, é o filho de Imlá. Mas ele não fala nada, eu o aborreço, porque ele não fala nada que eu quero ouvir. E os outros 400 lá, profetizando para ele daquilo que ele queria ouvir. Mateus 7,15.
vai dizer assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Me lembrei de uma criança que falou isso um dia para mim. É isso, são falsos profetas. São homens mentirosos, acautelai-vos, meu irmão. Cuidado, veja com quem que você vai fazer aliança. Josafá não orou, Josafá não buscou a direção de Deus. Meu irmão, não tem parentesco, não tem amigo, não tem colega, tem Deus. Tem o Senhor. É para consultar o Senhor. Ele não consultou, agora ele está todo envolvido aqui em uma situação. Ele está percebendo que ele está numa situação. Dá-se a entender que ele está querendo até sair. Cada hora ele busca uma forma para buscar o Senhor. E Acabe, com as suas astúcias, buscando os seus momentos, ele diz: tem um sim. É Micaías, é o filho de Ilá. Né? Porém, eu o aborreço porque ele não fala bem de mim, senão mal. E o Acabe mandou buscar o profeta Micaías. Aqui, pela altura do versículo 12, nós vamos ver que o mensageiro que foi lá buscar o Micaías, ele também, meu Deus, nós vivemos assim hoje, meu irmão. É gente tentando pressionar por todos os lados, querendo te tirar do projeto que Deus tem para a sua vida. Tentou pressionar Micaías para alinhar a profecia dele à dos outros profetas falsos e mentirosos, que falavam e diziam apenas aquilo que o rei queria que falasse. Aí ele fala para ele: ó, todo mundo lá, os 400 lá, eles já falaram tudo que o rei, ó, fala tu também, fala igual a um deles, querendo induzir. Não se deixa levar, meu irmão. Você é servo do Deus vivo. Você é servo desse Deus maravilhoso, todo-poderoso, que não aceita barganha, que não aceita negociação. Você é servo dele. Então não se deixe enganar, não se deixe levar. Já falaram lá, ó, os 400 estão tudo lá profetizando para o rei. Fala você também, fala alguma coisa de bom lá para o rei. E Micaías vai dizer para ele: o que o Senhor me mandar, isso eu falarei. E Micaías, ele vai diante do rei. E é interessante também aqui que quando ele chega lá junto do rei, a gente vê um pouco aqui de um desprezo na fala, porque também depende muito de como foi a fala, mas dá-se a entender até pela fala do rei que houve um pouco de ironia, um pouco de sarcasmo, quando o rei diz para ele: ô Micaías, então eu subo a Ramote de Gileade. E ele diz: vai lá, o Senhor vai entregar na tua mão. E o rei Acabe vai dizer para ele, para Josafá: tá vendo? Eu não falei para você que ele só fala isso de mim? Tá vendo? Fala, Micaías, fala aí, fala a verdade. Meu Deus, versículo 16 de 2 Crônicas. Aqui, olha o que ele vai dizer: vi todo o povo disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Foi isso que eu vi. Ele disse que ele ia abrir a boca e ele ia falar aquilo que o Senhor mandou. Eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Foi o que eu vi. Irmãos, não negocie a palavra de Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque. Ou você é cristão, ou você é servo, ou você não é. Mas não brinca. Porque Micaías aqui, ele não estava brincando. Ele está tratando aqui com o rei Acabe, meu irmão. O marido da Jezabel. Quando você pega a história deles dois, você vai ver que é um ministério, que é um reinado maligno. Mataram profetas
profetas destruíram coisas, destruíram vidas, levavam o povo para a idolatria. A gente viu ali, falando um pouco da história dele, que não houve um reinado mau, mais terrível antes dele do que o dele, de tão maligno que era. E esse homem, ele não está temendo. Micaías, um profeta de Deus. Eu vi todo Israel disperso pelo monte, como ovelhas que não têm pastor. No meio aqui da lição, vai falar ainda algumas coisas de permissão sobre a vida de Acabe. Do espírito, de mentira. Quando você vai ler, você vai ver que vai falar. Nesse momento aqui, irmãos, Deus está permitindo. O nosso Deus, ele não faz mal para ninguém. Nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus, ele é amoroso. Nosso Deus, ele quer ver nos crescer, ele nos quer ver amadurecer. Mas ele permite, porque ele é um Deus também de oportunidade, que ele vai dando oportunidade, ele vai dando oportunidade, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. Ele levantava os profetas dele, ia falando. É isso que você quer? Então, era o que Acabe queria, meu irmão. Quando o ministério, o reinado de Acabe começou, Deus levantou o profeta Elias. Louvado seja o santo nome do Senhor. No início do reinado de Acabe, quem profetizava era o profeta Elias. Você já leu a história de Elias? Oh, Deus. Acabe chamava ele de o perturbador de Israel. Elias, você é o perturbador de Israel. E Elias falava na cara dele: eu não sou perturbador, não. Você que é, você e a tua casa. É você e a tua casa que deixou o Senhor e foi servir os Balaíns. Você é perturbador de Israel. Isso foi no início do reinado de Acabe. Agora nós estamos falando do final. Deus já está levantando outro profeta que também está enfrentando, defendendo o evangelho, defendendo a palavra, defendendo o Senhor como servo obediente, conhecedor do nosso Deus. Se tu, e como ovelha, disperso pelo monte, meu Deus do céu, aqui ali pelo versículo 26, 27, e depois de tudo isso, da mensagem, da pregação, da verdade, eu te pergunto, Acabe foi para a guerra? Acabe foi para a batalha? Sim ou não? Foi. Ele foi para a batalha, ele desprezou aquela profecia daquele homem que ele sabia que era um homem de Deus, que só profetizava a verdade da parte de Deus para ele, para a vida dele. Ele não se arrependeu, ele não reconheceu. Eu estou errando, eu estou errado, ele está pregando, eu vou fazer como Deus está mandando, não. Sabe por causa de quê? Porque ele gostava, Ele gostava dos títulos, ele gostava dos destaques, e hoje não é diferente. Tem um monte aí que quer os destaques, quer os títulos. Não importa se a palavra é de Deus ou se não é de Deus, importa que eu estou aqui, eu sou. O grande eu sou é o Senhor. É o Senhor que é o grande eu sou. E ele vai. E ele não desprezou, meu irmão. Ele foi para a guerra. E ele vai desprezar aquela profecia. E ele manda prender Micaías. Ele ainda manda prender um homem. Prende ele, chama os guardas. Prende ele lá, para pão de angústia e água de angústia. Prende ele. Aleluia. Mas um homem de Deus que é temente à palavra de Deus, que ama e que guarda a palavra, que não faz aliança, que não negocia a palavra de Deus. Assim era Micaías. Ele disse: se o Senhor voltar, Deus não falou por mim. Se tu voltares, o Senhor não falou por mim. Mas bota ele lá, prende ele lá, até eu voltar da batalha.
se tu voltares, o Senhor não falou por mim. Irmão, a própria vida. A pessoa aposta a própria vida. Os nossos irmãos no passado, eles apostaram a própria vida pelo Evangelho, pela defesa do Evangelho, pela defesa do nosso Deus, mostrando a razão da fé deles. Qual é a razão da sua fé, meu irmão? E quando eles vão para a batalha, aí eles vão para a batalha. Eles vão para a batalha. E quando eles vão, Acabe ainda vai tentar enganar o rei Josafá. Ele ainda vai tentar enganar o rei Josafá. Por quê? Porque ele vai querer se disfarçar. Aí ele vai dizer para o rei Josafá assim: meu irmão, é terrível, porque você, como servo do Deus vivo, às vezes você entra numa situação, não orou, não falou com Deus, né? E você entra numa aliança que não agrada a Deus e você fica perdido ali no meio daquela situação. É o que está acontecendo com o rei Josafá. Ele está ali no meio de uma situação, despertou, entendeu o que errou, mas agora ele está sofrendo as consequências dessa mal companhia que ele está andando. Ele está sofrendo as consequências dessa aliança com esse homem que não tem nenhum comprometimento com Deus. Não andam dois juntos, não tem como. Não anda, não tem como, a luz não combina com trevas, o bem não combina com o mal, não tem como. Mas ele fez uma aliança e agora ele está pagando o preço. Meu irmão, a nossa aliança é com Deus. A aliança de Micaías era com Deus. A aliança do profeta Elias era com Deus. E a nossa também é com Deus. Deus não está vendo quantidade, Deus procura qualidade, Deus quer nos preparar, Deus quer cuidar de nós, para que nós possamos enfrentar, seja o que for, para a honra e a glória do nome dEle. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí ele vai dizer para o rei Josafá: você bota as vestes reais, nós vamos para a batalha. Porque agora ele vai para Ramote Gileade, na batalha junto com o rei Acabe, e o rei Acabe ainda vai tentar enganar ele, e vai dizer para ele: você bota as vestes reais, e eu vou disfarçado no meio do povo. Imagine, irmão, uma guerra, milhões de homens, tudo com aquelas fardas iguais. Quem está lá no meio? O rei Josafá, o rei Acabe, perdão. E quem está lá com as vestes reais? O rei Josafá. O lugar, quem tinha que estar com as vestes reais, quem tinha que estar no cavalo do rei, tudo que era do rei era ele, era o rei Acabe. Ele não queria os destaques, agora era hora dele ter destaque. Mas nesta hora ele não quis, sabe por quê? Porque ele sabia que na batalha o alvo do rei da Síria seria o rei de Israel, que era Acabe. Ele vai e botou o outro no lugar dele. Meu Deus, meu Pai, louvado seja o santo nome do Senhor. E assim foi. O rei da Síria, ele deu ordem aos homens, os soldados dele, disse para eles: não mexa com os soldados, vai no rei e mata o rei de Israel. Meu Jesus. Nosso Deus é maravilhoso, meu irmão. Porque se você fez alguma aliança, se você se envolveu em alguma situação, você que é servo do Deus vivo, você que ama e guarda a palavra de Deus, você que tem lutado, buscado o Senhor para andar nos caminhos do Senhor, e por um acaso você se envolveu numa aliança, você disse sim, sem consultar o Senhor, e agora você está envolvido numa situação assim como Josafá está. Clame a Deus.
Clame ao Senhor e lembra sempre que hora de decisão é hora de oração. Ele foi envolvido numa situação. Ele tomou uma decisão repentina, impensada, de repente, e entrou nessa situação. E agora ele está no meio de uma batalha, o rei Josafá, com as vestes reais, ele se torna o alvo da batalha. Aleluia, mas o nosso Deus, esse Deus maravilhoso que tem olhos como chama de fogo e que cuida do seu povo, que é misericordioso, que é bom. A palavra vai dizer, no versículo 31, aqui do capítulo 18, vai dizer, no versículo 31, que quando eles chegaram, os soldados chegaram para matar o rei, que em vez de ser o rei Acabe, era o rei Josafá, a minha Bíblia vai dizer que ele clamou. O Senhor o ajudou e desviou aqueles homens dele, meus irmãos. Algumas Bíblias diz gritou, outras diz clamou. Mas ele clamou ao Senhor. Então, meu irmão, se você entrou numa situação, se você está perdido, se você não sabe o que fazer, você já entendeu o que está errado, você já se arrependeu, você quer sair dessa situação, você não sabe como e você não pode fazer isso sozinho, clame ao Senhor, porque o nosso Deus, ele é Deus de misericórdia. Lamentações 3:22 vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A sua misericórdia não tem fim, ela dura para sempre. E o nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel, ele tem um compromisso com a sua palavra e ele tem cuidado de nós conforme ele tem dito. Olha o que Deus fez. No reino de Deus não tem coincidência, não. Ai, foi coincidência, não foi coincidência. Existe um Deus trabalhando e cuidando do seu povo. Está cuidando das ovelhas, do seu aprisco. Ele está cuidando e ele diz, ai daquele que não cuida das minhas ovelhas com decência. Misericórdia. Deus entrou com misericórdia na vida de Josafá. Ele clamou, Senhor, eu imagino ele gritando e clamando, Senhor, tem misericórdia. Imagina, eu vou morrer aqui. Eu que vou morrer, o lugar era dele, mas sou eu que vou morrer, isso é meu, é pensamento meu, tá, irmão? Porque na hora do desespero, na hora que você se vê nessa situação, você clama a Deus, e ele clamou. E o Senhor o livrou daquela situação e desviou. Imagine numa batalha, vem todo mundo para matar o rei. Eles têm uma ordem do rei da Síria, que era para matar o rei. E quando chega perto do homem que está vestido com as vestes reais, imaginou, esse é o rei. Aí eles desviam dele. Só o nosso Deus, meu irmão, para fazer uma maravilha dessa. Só o nosso Senhor, que tem cuidado do nosso povo. E depois de tudo isso, o que acontece com Josafá? Vai dizer que Josafá voltou para casa em paz. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós já estamos finalizando. E Acabe? Josafá voltou em paz para casa. E o rei Acabe, que está disfarçado lá no meio dos soldados, todo se sentindo com as vestes de um soldado, está lá no meio, ou seja, comigo não vai acontecer nada, porque eu estou aqui, eu estou disfarçado aqui no meio. Como aquela mulher de Jeroboão, né, se disfarçou para chegar perto daquele homem, assim Josafá fez. Ele tentou se disfarçar, né? E a palavra de Deus vai dizer, meu irmão, meu Jesus, isso aqui é lindo. A palavra de Deus vai dizer que um homem, no meio da multidão,
de soldados, ele lançou uma flecha. Isaías 55:11, a palavra de Deus vai dizer assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia e fará tudo o que lhe apraz. Meu irmão, não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não negocie a palavra de Deus. Ame o Senhor. Ande nos caminhos dele, porque ele te livra, ele cuida de você em tudo que ele quer, a obediência de nós. A palavra de Deus vai dizer que um homem, ele lança, imagine naquela multidão de soldados, um homem, um soldado, ele lançou uma flecha. Esta flecha, ela foi aonde? Ela foi entre a juntura e a couraça do rei de Israel. A palavra de Deus não volta vazia. Bota ele lá, prende ele lá, a pão de angústia e água de angústia. Prende ele até eu voltar. Se tu voltares, o Senhor não falou por mim. E Acabe não voltou. Acabe não voltou, porque aquela flecha feriu ele mortalmente. E ele não voltou conforme foi a palavra de Deus. Então, meus irmãos, ainda que, como Josafá, se a gente cometeu alguma coisa, um erro, como Josafá, ele cometeu, ele percebeu, mas ele cometeu, ele fez uma aliança errada, ele fez um compromisso com quem não era para fazer, já tinham alianças de casamento no meio da família, já tinha coisas que já não estavam já muito agradando, mas enfim, ele fez, mas ele entendeu que ele tinha errado, ele se arrependeu e o Senhor o ajudou e o livrou. Então, se hoje você está passando por um momento desse, clame ao Senhor. Clame ao Senhor e o Senhor vai te livrar dessa situação e o Senhor vai cuidar de você, E você lembra sempre que hora de decisão é a hora de oração. E ainda que seja como Micaías, que você tiver que passar por uma aflição, Micaías, para poder ser fiel à palavra do Senhor, ele teve que passar por esse momento. Mas ainda assim, ele não negou o nome do Senhor. Ele não fez compromisso, ele ficou firme no compromisso dele com Deus. Então, irmão, pergunte a Deus, não negocie a palavra de Deus. Faça tudo conforme Deus mandar. A nossa mensagem hoje é sobre isso. A nossa aliança é com Deus. Quando chegar o momento na sua vida, porque eu entendo, sabe, irmão, cada palavra que Deus traz, Ele quer tratar conosco algo. Então, se chegar esse momento na sua vida, que essa palavra possa vir à sua memória e você se lembrar, e antes de tomar uma decisão, você venha orar. Não só perguntar a Deus se pode ou não pode, mas aguardar a resposta de Deus. Porque às vezes tem isso, a pessoa pergunta, mas toma a decisão que ela quer tomar. Provérbio 16 vai dizer, 25, vai dizer que ao homem há caminhos que parecem bons, mas o final deles são caminhos de morte. Amém? Eu quero só finalizar lendo com você no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, a gente vai estar fazendo essa leitura e vamos estar finalizando a nossa mensagem nessa noite, amém? Olha o que Paulo está falando aqui para Timóteo, e ele vai dizer assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra de hoje, mais uma vez, em nome de Jesus.